Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. É um prazer enorme estar aqui com você, saber que você está aqui ligadinho comigo, disposto a aprender, disposto a se conectar com Deus, disposto a receber aí uma palavra de sabedoria, de edificação para abençoar a sua vida. Quero convidar você nesse momento a se inscrever no canal, você que não é inscrito, e a curtir esse vídeo, porque o assunto de hoje é muito interessante. Aliás, o assunto dessa semana inteira, que são feridas emocionais, pensamentos, como gerir os nossos pensamentos. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o maior inimigo da mente humana. O texto que nós vamos tomar por base está no livro de Romanos 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 5 e entender aí um pouco dos conselhos de Paulo sobre a mente humana. Paulo já tinha um pouco dessa pegada psicológica aí, essa preocupação com a alma dos irmãos, alma, mente, coração, e ele estava sempre exortando acerca dos pensamentos, acerca da mente humana, acerca dos cuidados que nós devemos tomar. Então vamos ler, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, uma linguagem mais simplificada. Se você quiser abrir aí e acompanhar comigo, vamos ler então. A vida pelo Espírito é o tema do texto. E Paulo está falando sobre essa questão espiritual, questão carnal, ou seja, pensar conforme a carne, de acordo com o que a carne quer, pensar de acordo com o Espírito. Vamos entender o texto. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Muito forte, muito interessante e muito reflexível. Por quê? Está nos enfatizando, cuidado, porque se você anda segundo a carne, só pensando com os pensamentos carnais, você não está agradando a Deus, você está longe de Deus, e isso entra em conflito contra o Espírito. E como assim, carne, Espírito? Talvez esse assunto seja novo para você e cause uma certa confusão. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, vou citar um texto de Jesus, que Jesus falou, que vai ajudar a melhor compreensão. Jesus falou assim: vocês viram que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que aquele que na sua mente cobiçar uma mulher já cometeu adultério com ela. Ou seja, o pecado pode acontecer só na mente da pessoa. Não é necessário acontecer contato físico, e principalmente hoje na era da internet, que dá aí abrir um leque de oportunidades para as pessoas se entregarem à prostituição de forma online. Mas o que Jesus estava dizendo cuidado com a mente de vocês, cuidado com os pensamentos de vocês, cuidado com a carnalidade, cuidado. E exatamente Paulo vem enfatizando, vem reafirmando esse ensinamento de Jesus. Olha, a mente humana tem um inimigo. Esse inimigo muitas vezes é negligenciado. Esse inimigo muitas vezes é tratado com desdém. E é aí que ele vem triunfando, é aí que ele vem alcançando espaço. Quem é esse inimigo da mente humana? A carne, a carnalidade, a nossa própria mente. Eu não sei se você já ouviu uma frase que diz assim: a mente mente. A nossa mente mente para nós mesmos, e nós precisamos identificar essas mentiras que ela nos diz. Eu não sei quanto a você, mas eu acredito que você, assim como eu, deve enfrentar às vezes uns conflitos mentais, umas batalhas que você de repente pensa numa coisa totalmente aleatória, totalmente boba, totalmente nada a ver com as suas crenças, com os seus princípios, com aquilo que você acredita. Algo assim tão que soa como um ataque, parece uma pessoa de fora entrou na sua mente, ele jogou aquele pensamento muito perigoso, muito sério, muito às vezes blasfemo, profano de alguma forma. Eu conheço muitas pessoas que já viveram esse tipo de ataque, cara, eu não queria pensar isso, eu não sei por que eu tô pensando isso não condiz comigo, isso não é a minha realidade. E a mente vem ali te auto-sabotando. Mas nesse momento, nessa hora, nesse pensamento que eu estou citando aqui, não é a carne, mas sim o nosso adversário, o inimigo de nossas almas. Sim, ele lança uma espécie de dardos inflamados, como umas setas na sua mente, e de repente essas setas intrusivas, se você der espaço, se você alimentar, dizer, gostei, interessante, e continuar alimentando aquilo na tua mente, isso pode crescer e virar aí um sentimento, pode gerar uma emoção.
todo pensamento vai gerar uma emoção, aliás. Se eu pensar, por exemplo, numa tragédia que aconteceu alguns anos atrás, que abalou todo o país, um crime e tal, o meu corpo começa a gerar essa emoção, né? Eu começo a reagir de uma certa forma, ou com medo, ou com raiva do agressor, ou com piedade da família lutada, enfim. O pensamento gerou uma emoção e o meu corpo responde de uma certa forma a isso que eu pensei. Por isso, estou aqui enfatizando para você, o maior inimigo da mente humana é a própria mente humana, só que de forma carnal, a mente humana desconectada de Deus. Se a mente humana está desconectada com Deus, aqui ela acabou de encontrar o pior de todos os inimigos. É aquele que te diz assim, vai lá e se vinga. É aquele que te diz assim, na sua cabeça, tá acontecendo essa mentira aqui, tá mentindo nisso, te faz agir com grande desconfiança. Não que nós não possamos desconfiar de certas coisas, principalmente quando apresenta sinais aparentes. Mas às vezes o seu nível de desconfiança é tão grande que a sua mente se aproveita disso, a sua carnalidade, e ela vai te manipulando, vai mentindo para você, como eu acabei de falar aqui, a mente mente, e ela vai te conduzindo pro abismo. Por isso que Paulo vem aí enfatizando, destacando, minuciosamente falando, a mentalidade da carne é morte. Versículo 6. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Lembra que Jesus tem um ensinamento de Jesus que ele diz assim, ó, olha, o olho é a candeia do corpo, é a lâmpada. Ou seja, vamos imaginar que tá tudo breu, né, tudo escuro, mas se eu abro os meus olhos, pronto, aqui já tá sendo iluminado, já tô com foco, já tô com uma lanterna, né, uma luminária. Aí ele diz, o olho é a candeia do corpo. Se o teu olho for mau, todo o teu corpo será mau. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. O que significa isso? Significa que a forma com que eu olho para as pessoas, eu olho para uma situação, olho para um problema, olho para o ambiente que eu estou inserido, vai definir a maldade ou a bondade que está no meu coração. Vai revelar isso no meu corpo. De uma certa forma, eu vou sentir essa energia. Quer ver um exemplo? Quando nós, com os olhos, só com os olhos, e só nós mesmos, só nossa mente, só nós sabemos disso, chegamos em um determinado lugar e mapeamos, ou seja, fotografamos com os nossos olhos uma pessoa e começamos a julgá-la. Ah, porque pelo jeito de vestir, pelo jeito de calçar, pelo jeito de falar, e a gente começa, não, e vai atacando a pessoa com os nossos olhos. Isso demonstra que os nossos olhos são maus. Então, se meu olho é mau, todo o meu corpo será mau. Entende que aí é como se a candeia, que é o olho, que é a luminária, né? Ele trabalhasse com a mente. Claro, o fundo dos olhos está dentro da memória. Mas é aí aonde que entra a inimiga da mente humana. Se é de forma carnal, se eu estou olhando para a pessoa, julgando ela, com certeza eu estou agindo de forma carnal. E isso conduz à morte. E a morte aqui não é necessariamente a morte física, mas a morte espiritual, a morte emocional, a morte mental, porque eu estou alimentando a minha mente, o meu espiritual, com coisas carnais, com coisas que me afastam de Deus, apagam o meu espírito, uma frase que eu estou sempre falando aqui, que foi o que Paulo mandou em uma das suas cartas, falando sobre nós tomarmos cuidados para não apagar o espírito. Então ele vem aqui nos alertando, quem vive segundo a carne tem uma mente voltada para a carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Tá aí a importância daquilo que eu estou sempre falando aqui em nossos devocionais, que é o quê? Conectar-se com Deus tem que ser diário, tem que ser todo dia, tem que tirar aqueles minutinhos, eu e o Senhor e eu e Deus, apresentar Jesus para nossa família, estar em conexão com Deus, permitir que o Senhor entre no nosso coração, entre no nosso lar, entre na nossa casa, na nossa vida, dar espaço para Ele, convidá-lo para entrar, porque Ele não invade. O único que invade a casa de qualquer pessoa aí é o nosso adversário, é o maligno. Ele não pede para entrar, já chega invadindo. Se ele acha que tem espaço para ele ali, ele invade mesmo. Mas o nosso Senhor Deus, Ele é muito educado e muito respeitoso. Tanto é que em Apocalipse está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele ceará comigo. Ou seja, eu vou comer com você, vou estar presente. Eu chego e bato. Eu não chego arrombando a porta, quando eu espero a porta, eu não pulo pela janela. Eu tenho educação e tenho respeito. Ou seja, só entro onde sou convidado, onde sou bem recebido. Só permaneço onde sou bem recebido. Então, se nós queremos ter a mente de Cristo, uma mente espiritual, uma mente voltada para as coisas do Espírito, que produzem o quê? Versículo 7. Uma mentalidade, versículo 6. A mentalidade que produz vida e paz e não morte. Se eu quero ter
essa bênção sobre a minha vida, eu preciso abrir a porta do meu coração para que o Senhor entre e permaneça. E como é que ele permanece? Quando eu me conecto com Deus diariamente. Tô cansado, tô aflito, tô angustiado, tô apavorado, tô de luto, tô passando qualquer situação na minha vida. Mas nada justifica eu virar as costas para Deus e dizer, não, agora vai ser do meu jeito. Eu assumo o controle desse carro aqui, eu que assumo o volante, o Senhor não tá dando conta, não. Nada justifica nós tentarmos confiar na nossa própria força, acharmos que nós sabemos mais do que Deus, acharmos que do nosso jeitinho é mais importante. Às vezes a gente quer colocar Jesus no banco do passageiro. Fica aqui do meu lado, Jesus, mas eu sei o que eu tô fazendo, me acompanha aqui. Qualquer coisa, o Senhor dá um palpite aí. E não é isso que o Senhor quer para nós. Não é esse tipo de direção que o Senhor quer ter. Ele quer estar na frente. Ele quer o lugar que é dele, que deve ser dado a ele, que deve ser concedido por nós, como para que ele seja o Senhor da nossa vida. Para que a gente vença o maior inimigo da nossa mente. Não é o Satanás, não é o diabo, o maior inimigo da nossa mente é a nossa própria mente, de forma carnal. Claro que o adversário pode se aproveitar de uma situação, de uma ferida emocional, como nós já falamos uns dias atrás, a ferida aberta, ela abre também portas no mundo espiritual, que nós devemos tomar muito cuidado. Porém, e o adversário ele consegue encontrar espaço para ele ir entrando sutilmente aí, lançando seta, dardos inflamados na nossa mente. Porém, o maior inimigo da mente humana é a própria mente humana, na versão carnal. Vamos ler mais um pouquinho desse trecho de Romanos 8, versículo 9. Entretanto, ou seja, todavia, contudo, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ou seja, o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o nosso Deus Criador. Se o Espírito Santo está no coração de vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, versículo 12, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, o melhor caminho é viver pelo Espírito. Como que eu vivo pelo Espírito? Como que eu dou os frutos do Espírito, que está lá no livro de Gálatas? Como que eu abro mão de viver segundo a carne e vivo segundo o Espírito? Proporciono para a minha vida, para a minha família, para todos os círculos que eu faço parte, os círculos sociais. Como que eu proporciono os frutos do Espírito? Oferto para eles as minhas ações de forma espiritual. Como que eu oferto para Deus a minha vida para viver, para dizer como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que eu faço isso, Ellen? Se conectando diariamente com Deus e reconhecendo, Senhor, sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso fazer. Ou seja, da minha própria força, eu quero ser carnal. Eu quero comer desregradamente, eu quero fazer nada da vida, eu quero ficar à toa, eu quero mentir, eu quero enganar, da minha própria força eu quero me vingar, da minha própria força eu quero fazer justiça com as próprias mãos, da minha própria força, ou seja, da minha natureza carnal pecaminosa. Eu quero tudo isso, eu quero tudo que a carne cobiça, imoralidade, engano. Mas, Senhor, pelo Teu Espírito, eu ando na justiça, eu ando na vereda direita do Senhor, ou seja, nos caminhos retos do Senhor. Ou seja, se o Senhor me ajudar. Salmo 127, se eu não me engano, está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se o Senhor não está comigo, se o Senhor não põe a mão na massa aqui, segurando na minha mão, me ajudando, me fortalecendo, estando comigo, eu não dou conta, não consigo viver pelo Espírito, como Paulo está nos doutrinando, que nos ensinando. Se você recebeu essa palavra, se ela falou o seu coração nesse momento, você vai curtir esse vídeo e vai copiar o link dessa live para encaminhar pelo menos para uma pessoa que precisa conhecer esse inimigo da mente humana, para combatê-lo diariamente, para estar constantemente ativando o seu espírito, para estar constantemente aqui conosco e também na sua casa,
se conectando com Deus, dando espaço para o Senhor, abrindo as portas do seu coração e aceitando o convite de Cristo de entrar, ceiar com Ele, ou seja, participar da sua rotina, participar da sua vida, estar na sua casa espiritual e emocional todos os dias, blindando a sua mente, te abençoando e com certeza te livrando das consequências das obras da carne, das consequências de ter uma mente carnal, que é a morte. A consequência que nós vimos aqui, a consequência é a morte espiritual, emocional e até física, com certeza. Mas as consequências de ter a mente do Espírito, a mente de Deus, a mente de Cristo, é paz e vida. Se você já fez isso, já copiou o link dessa live, caminhou para alguém, vamos agora orar comigo. Deixa aqui no chat ou nos comentários seu pedido de oração, eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, eu oro nesse momento por todos quantos me ouvem nessa quarta-feira. Aonde essa pessoa estiver, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, eu oro para que a sua família seja abençoada e protegida e guardada pelo Senhor. A palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração nessa manhã foi a mente humana, os ataques na nossa mente humana, a mente carnal e a mente espiritual. Senhor, reconhecemos que sem ti nada somos. Então nós pedimos a tua ajuda, o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, para blindar a nossa mente, para nos tornarmos pessoas mais espiritualizadas, menos carnais. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, nos conecta o nosso espírito ao teu espírito, Pai. Nos dá um dia abençoado, debaixo da tua direção, debaixo da tua mão poderosa. Atenta para cada pedido de oração individual, cada nome, cada pessoa que precisa ser visitada, cada pessoa que precisa de uma cura, cada pessoa que precisa de um livramento, de uma provisão, de uma providência divina. Atenta para a necessidade dos teus filhos, que de todo o coração creem. Eu uno a minha fé com a fé deles e peço que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre os seus corações. E o Senhor responda às suas orações. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa manhã e te damos graça. Assim seja. Amém, queridos. Um beijo. Até amanhã às 6h01 da manhã. Espero você aqui.